Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje eu vou fazer uma receitinha especial, daquela bem brasileira mesmo, que a gente ama, que é pão de queijo. Eu gosto muito, tá frio aqui hoje o dia e me deu vontade de tomar um café da tarde, então a gente vai fazer pão de queijo. Geralmente eu faço toda semana aqui, inclusive eu faço até quando eu vou na casa dos meus amigos que nunca comeram pão de queijo na vida. A primeira vez que eu levei, aliás, para os meus amigos italianos, eles amaram pão de queijo e agora eu acho que eles continuam sendo meus amigos só por conta do pão de queijo. Bom, eu quero mostrar para vocês a receita. Eu testei durante muito tempo, porque é uma receita que eu sempre quis aprender e sempre tive muita vontade. E testei muitas receitas e a que deu mais certo pra mim é a do jeito que eu vou ensinar pra vocês aqui hoje, que é utilizando os dois polvilhos. A mesma receita. Dá pra fazer com polvilho só com polvilho azedo? Dá. Mas eu gosto bastante da textura que fica um pouco mais macio quando eu faço com o polvilho doce e o polvilho azedo. Então a gente vai começar a receita agora. Bora lá comigo. Aproveitando que a gente está aqui falando de pão de queijo, já aproveita, já se inscreve aqui no canal, já deixa o like. O YouTube avisa que eu postei uma receita nova ou que eu postei um vídeo novo. Então se você quer fazer parte da minha rotina ou das coisas que eu faço aqui em casa, das comidas, dicas de cabelo e todas as dicas que eu pretendo dar aqui, já se inscreve aqui no canal, tá bom? Antes de começar a receita, eu vou falar primeiro os ingredientes para vocês. Já corre, já pega papel, pega caneta, dá pausa aqui rapidinho, volta correndo para poder anotar. Vamos aos ingredientes então. A gente vai precisar de 5 ou 6 ovos, depende da grossura da sua farinha. Hoje eu vou tentar com 5, se precisar eu vou colocar mais um, tá? Vamos precisar de 1 copo de óleo. Eu coloco geralmente 1 colher de manteiga junto com o óleo, porque eu gosto do sabor do tempero. 1 copo de leite, 500 gramas de polvilho azedo, 500 gramas de polvilho doce. 1 colher de sal e 500 gramas de queijo canastra, ou você vai encontrar no mercado, principalmente se você estiver em São Paulo, você vai encontrar como meia cura. Para quem mora fora do país, como eu, procura o queijo, gente, mais maturado que tiver. Aqui eu compro em Londres um que chama cheddar, que não parece o nosso cheddar do Brasil, mas ele parece uma mussarela, mas ele já está bem maturado, quase ao ponto de chegar num parmesão. Então ele acaba sendo um queijo mais firme, mas ele deixa o pão de queijo bem macio, tá? Não fica duro não. Então esse é o que eu uso. Geralmente o que eu uso é de uma embalagem preta que vem no mercado em barra e eu ralo em casa esse queijo. E os ingredientes são esses. Agora vamos ao passo a passo. Aqui a gente vai colocar agora o leite para ferver. É bem importante que o leite esteja a ponto de fervura, tá, gente? Se ferver também não tem problema, não vai estragar a sua receita. Mas é bom que ele esteja muito quente, ele não pode estar frio, porque a ideia é que na hora que a gente coloque aqui na massa, ele cozinhe a massa. Ela vai ficar mais ou menos na textura da tapioca, quase ficando pronta, assim, meio colando, como se esticando mesmo, tá? Bom, o leite ferveu aqui, gente. Agora que ele ferveu, eu vou adicionar o óleo. Eu coloco geralmente 1 colher de margarina ou manteiga junto, eu prefiro manteiga sempre, mas eu coloco aqui junto para poder dar o saborzinho da manteiga também no pão de queijo, que eu gosto muito do sabor que fica, do tempero que fica. Por que que eu não coloco o óleo no momento em que eu coloco já o leite para ferver? Porque senão o óleo atinge uma temperatura muito alta e depois, para eu conseguir mexer aqui com a mão, misturar tudo aqui com a mão, o pão de queijo, ele vai estar muito quente ainda. Então eu prefiro fazer assim, tá? Mas você pode fazer de outro jeito, é só esperar um tempinho mais para pôr a mão.
Mexe, gente, aqui pra poder esse leite ter contato com toda a farinha, tá? Pra misturar. Então foi um copo de leite e um copo de óleo. Mistura aqui bem. Eu não coloquei o sal ainda, você pode colocar agora ou pode colocar o sal antes. Pode só misturar o sal junto com toda a farinha. Como isso aqui vai ser bem mexido, então o sal vai misturar, não tem problema. Exatamente o momento que você põe. Se você colocar antes, junto com a farinha, é mais fácil de misturar o sal. Eu vou mexer bem aqui para poder colocar o ovo quando ele já estiver mais morninho e não cozinhar os nossos ovos. Quanto que vocês gostam de pão de queijo? Porque, gente, se eu puder, eu como pão de queijo todo dia. Eu não enjoo de pão de queijo nunca, 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 nunca. Pão de queijo de tapioca, eu realmente posso comer todos os dias durante a vida toda. Bom, agora, gente, com a mãozinha já higienizada, tá? Não vou colocar plástico como estão fazendo aí nos vídeos de receita que eu já vi. Porque, tipo, eu cozinho assim em casa, então eu vou fazer aqui pra vocês da maneira mais real possível. É assim que eu faço, então não vou colocar plástico não. Bom, e eu vou enfiar a mão na massa aqui com esse ovo todo quentinho. Aqui eu tô colocando 5 ovos. Se vocês acharem que a sua massa vai ficar muito seca, vocês podem colocar um ovo a mais, tá? Dependendo da farinha, da qualidade da farinha, pode ser que 5 ovos não seja suficiente. Essa daqui, por exemplo, essa farinha é bem mais grossa do que eu costumo achar por aqui. Agora a gente vai misturar aqui bem os ingredientes. Não precisa, gente, sovar exatamente a massa, tá? É só pra misturar. Porque você não precisa exatamente fazer força aqui, nem nada. Não precisa sovar pra entrar ar. Essa massa é cozida, então não tem problema. Se a sua massa ficar grudenta, não tem problema também, tá? Dependendo da farinha, se ela for muito fina, essa quantidade de óleo mais essa quantidade de ovos pode deixar a massa meio grudenta. Mas aí pra enrolar, eu nem seco quando ela fica assim, eu não fico preocupada dela ficar grudando na mão na hora de enrolar. Eu só passo margarina ou passo óleo na mão e vou fazendo as bolinhas e vou molhando no óleo e vou fazendo as bolinhas. Essa daqui, pelo que eu tô vendo, eu não vou precisar fazer isso porque ela vai dar o ponto certinho de enrolar. Eu vou vir com o queijo já, nem misturei pra ficar lisinha a massa, nada. Mas já vou colocar aqui o queijo pra misturar tudo agora e ficar já no ponto de fazer a bolinha. E assim também, como a temperatura da massa tá morninha, o queijo vai derretendo no meio. E aí acaba que na hora que você for enrolar, você nem vê o queijo mais. Quando tem alguma coisa aqui em casa, quando eu chamo os meus amigos pra virem aqui, eu sempre sirvo pão de queijo de entrada. E aí, aqui em casa mesmo, meu marido e eu, como quando estamos sós, a gente come o pão de queijo mesmo com café normal. Mas se você quiser impressionar ainda mais seus convidados, você pode servir como entrada para o seu jantar. A gente serve aqui como entrada, porque para eles é muito exótico, muito diferente. Então a gente coloca isso, a gente coloca presunto, presunto tipo parma na mesa, prosciutto. E a gente serve o pão de queijo recheado. E fica ótimo, muito bom. Tenta aí. Aliás, uma receita que a gente adora, que a gente fazia isso. Eu ainda lembro, dá até o gostinho assim. A gente sentava na frente da janela de casa, que a gente morava de frente para a avenida no Passeio de la Reforma. E aí a gente sentava lá
comendo, meu marido e eu, comendo pão de queijo com presunto tipo Parma e geleia de figo. Gente, é muito bom. Ou de damasco, também é muito bom. Tenta aí. Ai, parece muito fresco, né? Mas, ai, fica bom demais. Fica bom, mas é pra de vez em quando, não é pra todo dia. Todo dia mesmo tem que ser um pãozinho de queijo purinho com café, né? Ó, gente. Olha a textura da massa, como é que ela fica. Ela fica assim, olha. Tá muito, muito, muito fácil de enrolar. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar um papel manteiga na forma e vou começar a fazer as bolinhas, mas eu só vou colocar o papel manteiga porque eu gosto de pôr. Acho que, sei lá, acostumei a colocar, mas não precisa porque ele não gruda na forma. Nem precisa untar com óleo nem nada. Agora eu vou começar a fazer bolinha. As bolinhas que eu faço geralmente são desse tamanho aqui. Eu posso fazer maiorzinha assim. Esse pão de queijo cresce, tá, gente? Mesmo a massa sendo cozida, ele dá uma aumentada de tamanho. Então, se deixa espaço na hora que você for fazer, deixa espaço entre as bolinhas. Eu gosto de fazer desse tamanho aqui, às vezes. Mas hoje eu vou fazer um pouquinho menor. Porque eu gosto de assar 3 pães de queijo. Para mim, 3 pães de queijo pro meu marido. E aí a gente congela ele e vai assando só quando a gente vai comer mesmo. Pra tá sempre fresquinho. Mas eu vou enrolar agora o pão de queijo e aí a gente já volta levando ele pro forno pra assar, tá bom? E enquanto ele assa, já vou preparar o café, porque hoje eu vou comer pão de queijo. E hoje, como eu tô filmando também, eu vou assar uma quantidade maior. Pães de queijos enrolados aqui. E agora a gente vai levar no forno por 25 minutos a 180 graus, tá? Agora, gente, com a massa que sobrou aqui, eu vou só enrolar aqui com papel filme, vou tampar essa vasilha aqui, porque eu não tenho tampa pra ela. Se você tiver tampa, você pode usar. E vou colocar na geladeira pra eu terminar de enrolar, ou hoje à noite, ou amanhã, ou depois que eu terminar de gravar o vídeo. Mas só vou fazer assim, vou colocar na geladeira e depois eu enrolo. E a tristeza do ser humano, gente, quando descobre que acabou o pó do café aqui em casa. Amor, tem que comprar café. Agora? O pão de queijo tá no forno. Bom, não tem jeito, tem que comprar café. Porque não dá pra comer pão de queijo sem café. A menos que a gente coma o pão de queijo com vinho. Marido saiu pra comprar café. Como assim, gente? Não tem café? Como é que a pessoa deixa acabar o café sem saber? Aqui em casa a gente não vive sem café. Não, aqui em casa a gente não vive sem café. Não consigo nem entender como é que a gente deixa acabar e não percebe. Ontem a gente tomou café e agora tem só um pouquinho ali. E um não falou pro outro, meu marido não falou pra mim. Eu nem lembro quem fez o café ontem. Mas era pra eu ter falado pra ele ou ele ter falado pra mim. Acabou o café e a gente saiu pra comprar café. Bom, mas enfim, aproveitando que a gente tá aqui falando de pão de queijo, já aproveita, já se inscreve aqui no canal, já deixa o like, porque pão de queijo merece like.
Você não concorda comigo que pão de queijo merece like? O que você fez que você ainda não deu like aqui? Só de eu falar lá no começo do vídeo a receita de pão de queijo já merece like. Vocês não acham? Eu acho. Ouço o som de felicidade, então o pão de queijo já está pronto. Pão de queijo pronto. Agora é só preparar o café, que já chegou. E provar o pão de queijo. Vou deixar esfriar um pouquinho também, porque tá queimando a mão aqui. Café pronto. Pão de queijo. Já tá morno, morno não, tá bem quentinho ainda, mas dá pra pegar tranquilo. Não, tá muito bom. Ficou muito bom, gente, o pão de queijo. Faz e deixa um comentário aqui pra mim falando que vocês fizeram pão de queijo e se vocês gostaram da receita ou não. Não tem erro essa receita. Vocês podem colocar o ingrediente na ordem que vocês quiserem ali. Só o leite que tem que cozinhar o polvilho. Mas você pode pôr o óleo junto com o leite, você pode pôr o óleo depois do leite. Mas o sal você pode pôr antes, o sal você pode pôr depois. Não dá erro, tá? Se a massa ficar grudenta, se a massa ficar mais sequinha, o pão de queijo vai ficar bom de qualquer maneira. Pode ficar tranquilo. Só colocar no forno e vai ficar bom. Mas é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Se inscreve aqui embaixo no canal. Beijos! Amor, ficou pronto? É pão de queijo.